Bom, pessoal, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho com conjuntos, né? Então vamos só fixar a anotação aqui. A gente não está formalizando qual é a ideia de conjuntos, porque inclusive formalizar isso dá um certo trabalho, por incrível que pareça. Pode parecer assim num primeiro momento que não, mas dá bastante trabalho. Quem estiver curioso, recomendo o seguinte livro. O autor é Halmos. Então, Halmos, né, que a minha letra está horrível aqui, e o título é Teoria Ingênua dos Conjuntos. Tá? Então, esse livro é bem legal, é daqueles poucos livros de matemática que dá para ler sentado no sofá, assim, não é daqueles que tem que ficar fazendo conta lendo junto. Tá? Então, Teoria Ingênua dos Conjuntos. Então, para isso é para quem tiver curiosidade para ver como formalizam essas coisas direitinho. A gente não vai fazer isso, a gente vai só dar uma ideia muito geral aqui para fixar a notação, tá bom? Então vamos lá. Então para a gente aqui coleção de conjuntos, coleção de coisas vai formar conjuntos, isso já é um problema, mas a gente pode entrar nisso depois. Então eu vou denotar conjuntos em geral por uma letra grande, mas eu posso denotar com uma letra pequena também, não tanto faz. E vou denotar os elementos dele, né, como assim com uma letrinha pequena, por exemplo. Então A pertence a Azinho pertence a Azão. Tá certo? Então, por exemplo, conjuntos que vocês podem notar um conjunto assim normal que vocês conhecem, eu posso falar que o um pertence aos naturais, né? Os naturais é esse conjunto aqui. Começa no zero, depois o 1, o 2 e por aí vai, tá? Bem informal aqui, não estou entrando muito em detalhes aqui desse jeito, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Então aqui eu listei todos os meus elementos, tem um conjunto que não vai dar para listar. Bom, vamos lá, vamos tentar brincar um pouquinho com essas coisas, né? Ah, se você pegar dois conjuntos, A e B, então pensando que esses dois conjuntos, só essas duas coisas são conjuntos, você pode ter o que a gente chama de inclusão, que é o A contido em B. Basicamente, o que está escrito aqui é eu estou dizendo que todo elemento de A é também um elemento de B. Então, todo elemento de A é também elemento de B. Também elemento de B. Que num desenho que a gente costuma fazer é assim, né? Você faz o Azinho aqui no meio, o Bzão aqui em volta, né? Então esse aqui dentro é o A, esse aqui é o B. Todos os elementos de um estão dentro do outro. Tá certo? Eu não uso essa notação, porque às vezes as pessoas estão mais acostumadas a usar essa aqui, né? Eu, tipo, falar que está contido ou igual. Para mim, quando está sem o risquinho, já é contido ou igual. Tá? Se eu quiser destacar que é diferente, aí eu boto o cortado. Tá bom? Falando, é isso aqui, tá? Eu tô querendo dizer que é diferente de fato. Se eu só colocar assim, é contido e pode ser igual. Tá bom? Não é tão padrão essa anotação, então é melhor explicar aqui. Beleza? Coisas que valem, né? Então vamos ver. Eu pego A e B conjuntos, quaisquer. Aí eu vou ter por três propriedades aqui. Azinho é A está contido no A. O Bzinho, se A, na verdade, eu preciso de um C aqui. Se A está contido no B e o B está contido no C, por isso que eu precisei do C, então A está contido no C, tá bom? E o C, né? Pulei uma letra. C é se A está contido no B e B está contido no A, então A é igual a B. Tudo bem? Algumas dessas não faz nem muito sentido a gente ficar discutindo, outras fazem um pouco mais, vamos aqui com calma, porque a gente não tem exatamente qualquer definição de conjunto, mas vamos pegar aqui a nossa noção intuitiva. A primeira relação está falando simplesmente, lembra, o que é o contido? Estou falando que todo mundo que é elemento daqui é elemento aqui. Bom, mas aqui todo mundo que é elemento daqui é elemento de A, então portanto eles são elementos de A, então isso aqui acabou. Não tem o que fazer. Vamos fazer a última. Aqui você está falando. O problema aqui é o que quer dizer dois conjuntos serem iguais? Né? O que quer dizer dois conjuntos serem iguais? Dois conjuntos são iguais, os conjuntos são caracterizados pelos seus elementos. Tá? Então, dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos. Se todos os elementos de um são elementos do outro e todos os elementos do outro são elementos do um, eles são iguais. É exatamente essa frase que eu acabei de falar. Ó. Se todos os elementos do A são elementos também do B, e se todos os elementos do B também são elementos do A, ou se você quiser fazer mais em português melhorzinho, né? Se todos os elementos de um são elementos do outro e vice-versa, então eles são iguais. Certo? Sem maiores crises aqui. Esse aqui talvez seja mais interessante a gente conseguir fazer. Aqui, ó. Vamos tentar escrever esse. Esse aqui dá pra gente escrever com as coisas que a gente tem. De uma forma que não fica tão horrível.
Então o que a gente quer fazer? Se o A está contido no B e o B está contido no C, então o A está contido em C. Isso aqui é uma implicação, certo? Ó, tem uma condição aqui, está falando, ó, se aconteceu isso, tem que acontecer essa aqui de baixo. Tá bom? Então, basicamente, o que você quer mostrar é a de baixo, supondo que acontece a de cima. Assim, a de cima você pode usar, só à vontade. Ah, mas esse não vale, não. Você está supondo que vale. Tá? Você quer mostrar de baixo. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que queremos, vamos por aqui para ajudar. Obviamente, depois de um tempo, a gente não vai ficar fazendo isso aqui tudo devagar, assim, mas aqui é mais para a gente aproveitar, mostrar um fato óbvio de um jeito bem detalhado aqui. Vai? Então, queremos mostrar que nessas condições aqui o A está contido em C, certo? Isto é, o que isso quer dizer? Aqui vai por me indica. Quando você for trabalhar com conjuntos, a maior parte das vezes é muito mais fácil trabalhar com os elementos do conjunto. É muito mais fácil você pensar nos elementos do conjunto do que com o conjunto inteiro. Não sai fazendo igualdade de conjuntos, inclusões, porque isso é mais complicado. Você vai ver que trabalhar com os elementos é muito mais simples. Dica forte assim para o resto da vida, tá bom? Então, o que é isso aqui? O que é essa frase? Que eu vou explicar esse negócio que eu estava falando antes. Aqui está fazendo uma coisa, uma frase sobre conjuntos. A está contido no C. O que eu vou falar agora a ela? A mesma coisa em termos dos elementos. Isso é, todo azinho pertencente a azão é tal que azinho pertence ao Czão. Certo? Vou mostrar que qualquer azinho que eu pegue está no C. E mostrar que qualquer azinho que eu pegue no A está no C é mostrar essa frase. Repara que agora o sujeito da frase virou o azinho. Então virou sobre, é uma frase sobre elementos. É bem mais fácil. Tá bom? Quer ver? Agora vamos ver como é que sai. Ó, pega um azinho. Então, seja azinho no azão. Certo? Como a gente tem essa hipótese aqui que eu não usei ainda, ó, eu usei o azinho está no azão, mas eu não usei os fatos ainda que o azinho está no B, que o A está contido no B, certo? Então, azinho pertence a B, certo? Beleza? Agora vamos continuar nas coisas que eu tinha lá. Ó, o B está contido em C. Isso quer dizer que qualquer elemento do B é também um elemento do C. Então vamos ver. Olha, se você ignora o que está escrito aqui no começo, você já sabe que o azinho pertence ao B. O azinho é um elemento do B. Então, para não repetir, então vamos pôr um logo, vai ficar bonito. Logo, azinho pertence a C. Aí você para e pensa, o que eu tinha que mostrar mesmo? Eu tinha que mostrar que o azinho está no C, eu acabei já, né? Tá vendo? Na hora que você parou para pensar o que você tinha que fazer, você já acabou. Tá bom? Mostrei que qualquer elemento do A, do azão, está no Czão. Então a gente fez esse negócio. Parece meio bobo, a gente vai fazer isso algumas outras vezes. Vamos aquecer aqui por enquanto com esses assim mais simples. Tudo bem? Então a gente tem agora esse negócio. Vamos só então colocar mais uma anotação para conjunto, que eu acho que vai ser importante para a gente. Suponha que você tenha um conjunto X, vai. E agora você quer pegar só uma parte do seu conjunto X, que são os elementos desse seu conjunto X que satisfazem uma certa propriedade. Vamos chamar de P essa propriedade. Tá? Então aqui está o seu X inteiro. E aí eu tenho uma parte do meu X. Vamos desenhar essa parte aqui assim, ó, é essa parte rachurada. Esses aqui são os que eu quero. Esses caras aqui são os que estão satisfazendo essa propriedade P. Tudo bem? Como é que eu vou denotar então agora esse conjunto? Ó, o X é todo mundo. O que eu quero é só os elementos do X que satisfazem essa propriedade P. Então eu quero pegar só esse pedacinho aqui. Como é que eu denoto esse conjunto aqui? Fazendo uma notação chique, é assim, ó, esse conjunto, vamos chamar esse conjunto aqui de Y, que são esses caras que satisfazem. Então vamos chamar o Y, vai ser, abre chave, todo mundo que está no X, tá? Estou indicando todos os xzinhos que estão no Xão, mas que satisfazem alguma coisa. Tem esses dois pontos aqui que a gente lê como tal que satisfazem o P. Falar que satisfaz P, em geral a gente denota assim, Px. Tem essa propriedade. Isso aqui quer dizer que tem a propriedade P. Tudo bem? Colocando assim, super horrível, vamos colocar de um jeito que vocês estão mais acostumados. Vamos, por exemplo, pegar todos os n's que pertencem aos naturais. Tá vendo? Ó, comecei do mesmo jeito, satisfazendo uma certa propriedade. Qual que é a propriedade que eu vou colocar? N é par. Certo? Todos os n's que são naturais, tais que o n é par. Então, se você for pensar, quem que é o seu xão inteiro? Aqui são todos naturais. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, por aí vai. Só estou pegando os pares. Par, 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 par.
e por aí vai. Então esse conjunto aqui nada mais é, se você quiser escrever de um outro jeito, né, que não está tão formal assim, 0, 2, 4, 6, 3 pontinhos. Não está tão formal assim, porque o que vem depois dos 3 pontinhos, né? Do tipo, quem que é o próximo elemento? A gente já está intuindo aqui que é o 8, mas assim, não está explícito aqui em cima, está mais explícito uma vez que você já sabe quem é o conjunto dos naturais, que sabe qual é a definição de zero par. Tudo bem? Então aqui, para pegar um conjunto grande, você pegar um conjuntinho, a gente usa essa notação aqui, certo? E aí o resto, a gente tem agora já essas regrinhas de inclusão aqui que dá para usar, tá certo? Isso aqui, só para comentar o pessoal que vai depois ver outras coisas, por exemplo, pensa relação de número, que você tem de ordem nos números, né, que é o menor ou igual. Tá certo? O que essa relação de ordem satisfaz? Se um número, se todo número azinho é menor ou igual que ele, pensa em números reais. Todo número é menorzinho é menor ou igual que ele mesmo. Se o A é menor ou igual que B e o B é menor ou igual que C, essas duas coisas juntas dão que A é menor ou igual que C. E a última é, se o A é menor ou igual que B e o B é menor ou igual que o A, então A é igual a C. Não, A é igual a B, desculpa. Certo? Mas olha aqui, olha. Essa primeira é igualzinha a essa, só mudei a letra. É igualzinha a essa, só mudei a letra. Igualzinha a essa, só mudei a letra. Tá certo? O que está escondido aqui, que é uma coisa que a gente vai ver lá para frente. A inclusão para conjuntos é um caso particular de ordem. Então, tipo, a gente está acostumado a trabalhar com a ordem de números, mas você poderia ter ordem sobre outras coisas. Por exemplo, aqui a gente está vendo que isso aqui é uma coisa que a gente gostaria de chamar de ordem em algum sentido, só que só sobre conjuntos, certo? Mas ela tem uma diferença muito grande com relação a essa. Você pode pensar, porque uma é sobre números. Não, não estou pensando sobre o que elas estão falando, só com as propriedades que elas têm. Uma propriedade que essa aqui, nos números reais, por exemplo, tem, que essa aqui não tem, é a seguinte: se você pegar dois números reais, é verdade que esse número é menor que esse ou o contrário. Um deles tem que ser menor que o outro. Se você pegar dois conjuntos, não é verdade que um está contido no outro ou o contrário. Pode ser que nem o primeiro está contido no segundo, nem o segundo está contido no primeiro. A diferença aqui é que a ordem nos reais, nos naturais, nos inteiros, ela é o que a gente chama de total. Certo? A gente não vai usar esse tipo de coisa ainda, é só dando um gostinho de coisas que vão vir para frente. Enquanto que essa aqui, ela é parcial. Ela não tem, nem não é verdade que sempre dá até essa relação entre os dois. Tá bom? Então é isso por enquanto.